O sucesso de Francesco Farioli no começo desta nova época no Futebol Clube do Porto é sem dúvida uma exceção à regra. Como sabemos, a Primeira Liga ultimamente tem sido marcada por uma forte predominância de treinadores nacionais. Essa tendência só se acentuou nas últimas décadas, acompanhando a evolução e o crescimento da qualidade técnica do país. No século XXI, por exemplo, 22 dos últimos 26 campeonatos foram conquistados por equipas orientadas por portugueses. Ainda assim, na história inteira do futebol nacional, vários treinadores estrangeiros, especialmente nos três grandes, foram chamados para trazer novas ideias, experiências internacionais e metodologias inovadoras, alguns deles deixando marcas profundas no futebol do país. Sem mais demoras, segue-se Top 10 treinadores estrangeiros da história da Primeira Liga. Número 10, John Mortimer. John Mortimer treinou o Benfica em duas passagens. Primeiro nos anos 70 chegou para orientar uma equipa demolidora da Era de Ouro das Águias e venceu a Liga logo na sua primeira época, trazendo o quarto tricampeonato dos encarnados no espaço de 2 décadas. Ainda assim, a abordagem simples e conservadora do inglês não convenceu totalmente os adeptos, que não viam com bons olhos aquela importação do futebol inglês. Após o insucesso de 2 segundos lugares nas duas épocas seguintes, frente ao Futebol Clube do Porto de José Maria Pedroto, John Mortimer abandonou o comando técnico do Benfica. Já só voltaria em meados da década seguinte. Essa segunda passagem trouxe mais 4 troféus para a luz, incluindo a dobradinha em 1987. Mesmo assim, o currículo de John Mortimer ficaria internamente manchado pela mágoa de perder 3 campeonatos por menos 2 pontos, e por ter sido o treinador que estava sentado no banco na derrota histórica por 7-1 em Alvalade. Não obstante, o trabalho do inglês fica sempre ligado à época de ouro do Benfica, onde trouxe títulos sem ser exuberante nem revolucionário. Número 9, Randolph Galloway. Randolph Galloway passou 3 temporadas marcantes no Sporting Clube de Portugal entre 1950 e 1953. Chegou a Lisboa com experiência internacional e rapidamente começou a reorganizar a equipa que estava a dominar o campeonato português. Durante este período, Galloway tornou-se o primeiro e único treinador a vencer 3 campeonatos consecutivos com os Leões. A sua equipa destacou-se pela capacidade ofensiva, mantendo um estilo avassalador, mesmo depois de Fernando Perotteu terminar a carreira. O impacto de Galloway no Sporting não se limitou apenas aos resultados imediatos. Ajudou a consolidar uma mentalidade vencedora e elevou o padrão de profissionalismo dentro do clube, que conquistaria ainda o Tetra após a sua saída na época seguinte. Galloway é muitas vezes esquecido nas listas históricas, mas os títulos e o futebol praticado falam por si, sendo um dos grandes nomes da era vitoriosa dos Leões. Número 8, Lipo Hertzka. Lipo Hertzka fez uma carreira dourada como treinador no futebol da Península Ibérica nos anos 30 e 40. Destacou-se primeiro em Espanha, onde orientou o Real Sociedade, e mais tarde o Real Madrid, conquistando de forma invicta em 1932 o primeiro título de campeão espanhol da história do clube madrileno. Chegou ao Benfica em 1936 e na sua primeira passagem conquistou consecutivamente os campeonatos de 1937, 38 e 39, levando o clube ao primeiro tricampeonato nacional na Liga Portuguesa. Para além do Benfica, Lipo Hertzka passou ainda por grandes clubes portugueses como o Belenenses, Académica, o Futebol Clube do Porto e o Estoril. Depois de uma segunda passagem pelo Benfica, com menos sucesso em 1948, acabou a sua carreira como treinador no União de Montemoro Novo, onde viria a falecer prematuramente, com 46 anos, deixando para trás um legado brilhante, mas muitas vezes esquecido. Número 7, János Bíri. Apesar de ter nascido em Budapeste, János Bíri abraçou o futebol e a sociedade portuguesa ainda como jogador em meados dos anos 30. A sua passagem pela bancada técnica do Benfica entre 1939 e 1947 foi um dos capítulos mais brilhantes da história do clube. Nesse período, ergueu 3 campeonatos nacionais e 3 taças de Portugal. E em termos de palmarés nacional, Bíri está entre os treinadores mais vitoriosos dos encarnados, conseguindo estes troféus numa altura em que o Sporting dos 5 violinos já começava a sua dominância no futebol nacional. Em campo, a sua equipa praticava um futebol fluido, com trocas constantes de flanco e posicionais, variável e moderno para a época. O seu estilo de treino revelava-se uma combinação rara de rigidez e sensibilidade. A carreira de Bíri como treinador em Portugal não se resumiu aos seus anos no Benfica, tendo dirigido ainda vários clubes em Portugal, entre os quais o Estoril Praia, Guimarães, Atlético CP e Académica, demonstrando versatilidade e uma carreira de respeito em diversas realidades do futebol nacional. Número 6, Bobby Robson. Bobby Robson chegou a Portugal em 1992 quando assumiu o comando técnico do Sporting. A sua contratação marcou a chegada de um treinador de renome internacional que já tinha experiência no futebol inglês e 9 anos no comando da seleção da Inglaterra. No Sporting, Robson não alcançou o sucesso desejado, ficando-se pelo 3º lugar na sua primeira época e acabando demitido, a meio da sua segunda época, após uma eliminação na Taça UEFA. O despedimento de Bobby Robson ainda hoje é considerado uma decisão polémica. Apesar da equipa estar empatada na liderança do campeonato e ter mostrado melhorias significativas em relação à época anterior, a eliminação precoce e alguma impaciência por parte da presidência de Sousa Sintra acabaram por precipitar a saída de Robson. Foi então
então que, num desenvolvimento momentoso, o treinador inglês acabou por ser pescado por Pinto da Costa ainda na mesma época, que apesar de tudo, estava convencido de que aquele seria o homem certo para devolver o Porto aos títulos. No Futebol Clube do Porto, Robson brilhou como não tinha feito antes, conquistando os primeiros 2 campeonatos do Penta e uma Taça de Portugal, e devolvendo aos azuis e brancos ao topo do futebol português antes de seguir para o Barcelona. O seu estilo direto, a aposta em jogadores jovens e a capacidade de criar equipas muito competitivas marcaram a sua passagem. Para além do impacto direto nos clubes que treinou, o legado de Robson em Portugal estende-se à formação de Mourinho e à modernização dos métodos de treino no futebol português. Número 5. Jimmy Hagan. Na sua primeira experiência fora do futebol inglês, Jimmy Hagan chegou ao Benfica em 1970, onde impôs rapidamente um método de trabalho notoriamente exigente e disciplinar. Conhecido por treinos duros e por uma comunicação simples e direta, deixou logo claro que exigia o máximo de esforço dos jogadores. Durante 3 épocas, transformou o Benfica numa máquina vencedora. Conquistou os 3 campeonatos nacionais consecutivos e uma Taça de Portugal. O seu ponto alto chegou na época de 1972-73, quando conduziu a equipa encarnada a um campeonato histórico, terminando invicto, com 28 vitórias e 2 empates em 30 jogos, mais de 100 golos marcados, e com Eusébio já no final da sua carreira coroado com uma bota de ouro. Apesar dos triunfos, o seu método inflexível acabou por gerar conflitos. Em setembro de 1973, após divergências relacionadas com a seleção dos jogadores para o jogo de homenagem de Eusébio, Hagan apresentou admissão, pondo fim a um dos ciclos mais vitoriosos da história do Benfica. Ainda em Portugal, Hagan passou por outros clubes com impacto, subiu o Estoril Praia da 3ª à 1ª Divisão, treinou o Sporting na época de 76-77 e seguiram-se ainda passagens pelo Boa Vista, onde venceu uma Taça de Portugal, o Vitória de Setúbal e o Belenenses, antes de retomar ao Estoril para encerrar a sua carreira em Portugal. Até hoje, Jimmy Hagan permanece uma figura lendária no futebol nacional, especialmente no Benfica, onde é lembrado por muitos como uma inspiração do trabalho duro e do rigor profissional. Número 4. Sven-Göran Eriksson. Sven-Göran Eriksson chegou ao Benfica em 1982 após ter surpreendido a Europa ao conquistar a Taça UEFA com o IFK Gothenburg. Rapidamente após a sua chegada, Eriksson implementou métodos de treino modernos e uma mentalidade ofensiva que se iria refletir no desempenho da equipa. Durante a sua primeira passagem, Eriksson conseguiu conquistar 2 campeonatos nacionais consecutivos e uma Taça de Portugal, vincando ainda um recorde de vitórias consecutivas para os encarnados que perdura até hoje. Com o sueco, o Benfica tornou-se uma equipa sólida, equilibrando a qualidade técnica dos seus jogadores com uma organização tática pouco comum no futebol português da época. Sob o seu comando, jogadores como Bento, Humberto Coelho, Shell e Chalana atingiram grande destaque, permitindo ao clube recuperar o protagonismo no panorama nacional e voltar a afirmar-se na Europa com o final da Taça UEFA em 1983. Após sair no ano seguinte para treinar a Roma, Eriksson regressou ao Benfica já em 1989 para uma segunda passagem. Apesar de encontrar um contexto competitivo diferente, com o Futebol Clube do Porto já consolidado como rival dominante, o treinador sueco voltou a mostrar a sua competência. Conquistou mais um campeonato nacional em 91 e levou a equipa à final da Liga dos Campeões contra o Milan. Eriksson fica para a história como o último treinador verdadeiramente adorado consensualmente que passou no Benfica. Número 3. Josef Szabó. Após uma digressão internacional à Madeira em 1926, Josef Szabó foi convidado a integrar o Nacional da Madeira, tendo passado também pelo Marítimo, antes de se mudar em 1930 para o Futebol Clube do Porto, já como treinador-jogador. Ao serviço dos azuis e brancos, Szabó conquistou vários títulos regionais e o primeiro campeonato nacional em 1934-1935, tornando-se um pioneiro do palmarés portista. Em 1937 mudou-se para o Sporting, onde viveu os anos mais vitoriosos da sua carreira, vencendo 6 campeonatos de Lisboa, 3 campeonatos nacionais e 2 taças de Portugal. Szabó era conhecido pela disciplina extrema e pela rigorosa exigência física e tática. Implementou regras inéditas para a altura, como restrições ao consumo de tabaco, álcool e atrasos nos treinos. No Sporting foi decisivo na formação dos célebres 5 violinos, criando a base para uma das eras mais glamourosas do clube. Após sair do Sporting em 1945, Szabó passou por clubes como o Braga, Oriental, Farense, Olhanense, Portimonense, Atlético, Caldas, Leixões, Torriense e Barreirense. Naturalizado português, dedicou os seus últimos anos ao seu querido Sporting, até 1973, falecendo com 76 anos no lar do clube. Até hoje mantém os recordes de treinador com mais jogos e mais vitórias no Sporting, permanecendo uma figura icónica dos Leões e do futebol nacional. Número 2. Otto Glória. Otto Glória, treinador brasileiro, chegou ao futebol português em 1954 para assumir o comando técnico do Benfica até 1959. A sua chegada marcou uma ruptura com a mentalidade mais amadora que ainda existia no futebol nacional, transformando o Benfica numa equipa competitiva e estruturada. Durante a sua primeira passagem pelos encarnados, Otto Glória lançou as bases para a geração que dominaria o futebol português e europeu na década seguinte. Apostou em jogadores vindos das camadas jovens e incentivou a formação. Entre os talentos que ajudou a afirmar estavam nomes como José Augusto e Mário Coluna. Depois desta sua primeira passagem de sucesso pelo Benfica, teve também experiências no Belenenses, Sporting, Futebol Clube do Porto e até mais tarde na própria seleção, alargando o seu currículo e palmarés no futebol português. Mas verdadeiramente foi no Benfica que o brasileiro
brasileiro iria continuar a construir o legado como o treinador estrangeiro mais titulado de Portugal, chegando a uns impressionantes 6 campeonatos e 6 taças de Portugal. Menções honrosas. Entre os treinadores estrangeiros que venceram a Liga Portuguesa neste século estão apenas 4 nomes: Boloni, Trapattoni, Coadrians e Roger Schmidt. Outros nomes históricos incluem Miguel Sisca, Augusto Zabo, Robert Kelly, Ted Smith, Dorival Justric, Enrique Fernandes, Fernando Riera, Alex Schwartz, Lajos Keisler, Pavic, Lajos Barotti, Malcolm Allison, Tomás Lavivic e Carlos Alberto Silva. Número 1. Bela Gutmann. Bela Gutmann, treinador húngaro de personalidade forte e métodos inovadores, chegou a Portugal em 1958 para treinar o Futebol Clube do Porto, onde logo conquistou o campeonato nacional na sua primeira época. Apesar do sucesso imediato, a sua passagem pelo clube durou apenas uma temporada, após surgirem desentendimentos que levaram à sua saída. Em 1959, Gutmann assumiu então o comando do Benfica, numa decisão que mudaria para sempre a história do clube. Encontrou uma equipa de grande talento e reforçou-a com jovens promissores, entre os quais um jovem moçambicano chamado Eusébio, cuja contratação foi decisiva para a projeção internacional do Benfica. O treinador montou um plantel equilibrado com enorme capacidade técnica e agressividade ofensiva, transformando o Benfica numa das equipas mais temidas da Europa no início da década de 60. Durante a sua passagem pela Luz, Gutmann conquistou 2 campeonatos nacionais, mas sobretudo levou o Benfica ao topo do futebol europeu. Sob a sua liderança, o clube venceu consecutivamente a Taça dos Campeões Europeus de 61 e 62, derrotando na final o Barcelona e o Real Madrid respectivamente. Estes triunfos colocaram o Benfica como uma potência mundial e quebraram o domínio espanhol da prova. Apesar dos feitos notáveis, Gutmann saiu do Benfica em 1962, após desentendimentos salariais com a direção. Antes de partir, proferiu a célebre frase que ficaria conhecida como a maldição de Gutmann. O que ele de facto disse foi algo como nenhum treinador conseguiria levar um clube português ao bicampeonato europeu em 100 anos, mas a frase foi reinterpretada mais tarde como "o Benfica não será campeão europeu nos próximos 100 anos", criando a lenda da maldição de Gutmann. A verdade é que o legado de Bela Gutmann vai muito além da superstição, ficando marcado por um feito irrepetível como o melhor treinador estrangeiro da história da Liga Portuguesa. Escrevam nos comentários se concordam com a lista e não se esqueçam de dar gosto e subscrever o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.